pessoal tá chegando aí. Gente, vocês que estão chegando, hoje a gente vai falar aí sobre acessando a prosperidade plena. E para vocês que achavam que mentor não tem mentor, hoje eu trouxe um dos meus mentores aqui. Então hoje vocês vão conhecer o mentor do mentor, né? Então quando vocês tiverem alguma reclamação para fazer de mim, pode mandar no direct dele também, que ele vai tomar as providências necessárias. Mas hoje nós estamos aqui com o pastor Robson, um homem que a gente já caminha aí um pouco mais de 7 anos, conversa muito, um homem que tem me inspirado, um servo de Deus, pai. Ele vai poder se apresentar um pouquinho aí para a galera que me segue e por um acaso não conhece ele, que eu acho difícil. Quando falou em prosperidade, o pessoal corre para a live, viu, pastor? Dá seu boa noite aí, pastor, para a galera. Boa noite a todos, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês, nesse papo que a gente, né, sempre gosta de ver. Eu acompanho as lives do Sérgio aí, o trabalho de Sérgio aí como mentor, né, e me sinto muito honrado, cara, de poder caminhar junto contigo, né, nessas mentorias aí. Tem sido muito bacana trabalhar junto, ver as coisas acontecendo. Eu estou aí, né? Sou, como o Sérgio disse, pastor, para quem não me conhece, pastor da Igreja Batista do Jardim das Margaridas, e acredito muito, né, que sou pastor hoje por pura vocação, né? Porque descobri o quanto amo o que faço e o quanto tem sentido naquilo que eu faço. Então, aí fechou. Maravilha. Pastor, então só resumindo as nossas meditações pela manhã, até inspirado em algumas palavras que o pastor tem trazido para a igreja nos últimos tempos, que a gente realmente acessar a Deus, né? Acessar a Deus de forma plena, porque Ele está aí para a gente. Somente nós, como cristãos, precisamos tomar posse disso, tomar posse dessa prática. E uma das coisas que apesar de eu já ter uma caminhada longa, depois desse momento, dessas mensagens que eu tenho ouvido, eu propus no meu coração não mais ler a Bíblia da mesma forma, né, de que eu leio há esses mais de 30 anos. E começou pela criação do mundo, né? Quando eu olhei a criação do mundo ali, eu comecei a tentar visualizar, porque eu acredito, eu até gosto da criação do mundo, porque eu acredito que é um relato que talvez Moisés tenha perguntado a Deus lá no Monte Sinai, né? Que ele ficou um monte de dia lá e deve ter dito: Deus, me conta aí esse negócio, né? E às vezes a gente olha, lê lá e Deus dizer: haja luz e houve luz, e parece um negócio tão simples na cabeça da gente, né? E quando a gente não imagina quanto poder foi emanado de uma simples palavra, que hoje na minha cabeça a fotografia que eu consigo ter é aquela imagem da bomba atômica, né? Que explode e vai tomando aquela dimensão ali de energia que vai se espalhando. E nós passamos por Daniel, por Davi, por um monte de homens ali de Deus que acessaram a esse poder pleno. Mas eu queria fechar esse momento para a gente entrar e falar mais sobre o assunto de prosperidade. Fechar esse acesso a Deus aí. Tem um texto em Mateus 27, que nesses dias eu estava lendo, eu queria compartilhar com vocês. Mateus 27, 51 a 53, que também é um dos momentos de rara manifestação assim do poder de Deus de forma tão incrível, que talvez o crente lê a Bíblia a vida toda e não para nesse versículo para olhar, né? Que é quando, na crucificação de Jesus, quando Jesus expira, vai dizer assim, né? Nesse instante o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E aí, o que é que o pastor me diz disso? Diante da morte de Jesus, o mundo reclama o seu Criador. Esse texto é um relato que
aparece somente no Evangelho de Mateus, né? Ele e tem duas vertentes para esse texto, né? Duas visões teológicas para esse texto. A primeira é que houve uma série de eventos, né, durante ali os versículos de 52 a 53. Há ali uma série de eventos ali, e depois dessa série de eventos vem um relato, né, de que as pessoas ressuscitaram e entraram na Cidade Santa. Então, duas visões teológicas se pegam nessa questão, porque uma visão entende que isso foi real, que isso aconteceu de maneira real, de que as pessoas viram, né? E às vezes também é muito com base naquilo que o escritor de Hebreus escreve ali no capítulo 11, versículo 35. Ele diz que as mulheres receberam os seus mortos, né, ressuscitados ali. E depois ele dá aquela longa genealogia de fé, ele fala, as mulheres receberam os seus mortos ressuscitados. Então, uma vertente acredita que isso foi real, que arrebentaram-se as catatumbas, né, e os mortos saíram e foram para ele. Outra visão é que isso aconteceu, mas não foi nesse plano, né, foi uma coisa assim como Enoque, por exemplo, né, que foi levado para lá e viram isso, e foi como uma visão espiritual. Para a gente cabe olhar para esse texto e tentar entender, né, o que Mateus está querendo colocar para a gente na visão dos acontecimentos pós-ressurreição. Né? Jesus lá em João vai dizer, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que a pessoa morra, né, ela vai viver, ela vai poder viver. Então, diante dessa realidade, o que Mateus transmite para a gente, né, ao invés da discussão teológica, eu prefiro deixar para lá, né, pegar as duas lá e empurrar para o canto, e perceber a transformação e a mudança maravilhosa que Jesus promove na vida da gente depois de ter morrido e ressuscitado por nós. Né? O cativeiro é quebrado, a morte já não consegue mais segurar a gente, nós não estamos presos pela morte, nós podemos, né, aparecer na cidade, nós podemos mostrar a nossa cara. E aí eu creio que dentro dessa realidade, né, agora puxando mais para uma visão ampla, aberta do texto, que tudo isso que Mateus relata ali no Evangelho tem muito a ver com a proposta de Jesus para a vida das pessoas hoje. Entendeu? Qual é a ideia de Jesus? A ideia de Jesus é o seguinte, cara, eu não quero que você continue morto. Eu não quero que você fique, né, preso, né, dentro de um cativeiro. Se você perceber esse texto, é interessante, né, até, não sei se foi um comentário teu, mas foi um comentário teu, de que as pessoas leem, né, e passam por essas coisas sem perceber a grandeza, né, o tamanho daquilo que está acontecendo ali e de como envolve. Você sabe que a gente tem feito esses estudos, né, nas lives aí durante a semana sobre essa questão da igreja saudável. Eu tenho falado muito a respeito do discurso de Jesus, né? Jesus como base, como pedra fundamental e tal. E se você for ver esse texto de Mateus aí, você vai perceber que tudo que está acontecendo, que os acontecimentos narrados por Mateus ali, tem tudo a ver com o discurso de Jesus, durante toda a vida e todo o ministério dele. A proposta dele, né? A proposta dele é, sai dessa catatumba, né? Sai desse túmulo. Né? Eu estou te dando vida, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, né, dentro dessa realidade, eu prefiro pegar as discussões teológicas, jogar para lá e ver a proposta de Jesus de uma forma maravilhosa para a minha vida e para a tua, para a vida de todo ser humano. Né? E quando
E a gente sabe que mesmo o cristão hoje em dia, muitas vezes, muitos porque alguns, apesar de ser denominar cristão, estão só frequentando igrejas, né? E acessar a Deus realmente, aquilo que Deus tem pra gente, acaba não acessando. E aí Jesus ele vai dizer assim que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente pode dizer a um monte, sai daqui, vai para ali, vai dar tudo certo. E Jesus nesse momento ele já está denunciando essa dificuldade que o homem tem de crer em Deus, de depositar essa fé em Deus, porque ele vai falar de uma fé do tamanho de um grão de mostarda para as coisas grandes acontecerem. Uma coisa que eu tenho visto, Sérgio, e você tem caminhado comigo durante todos esses anos e você tem acompanhado de perto o meu trabalho. Aquilo que eu tenho mais combatido, né, dentro daquilo que eu faço, é a contribuição que eu posso dar, é tentar tirar as pessoas da prisão desse cristianismo religioso e trazer as pessoas para um evangelho de prosperidade. Agora, presta atenção, não é a teologia da prosperidade, porque essa não presta, entendeu? Ela tem muitas coisas que não estão de acordo com ela. Isso dá uma live para a gente conversar a respeito disso, né? Mas não é dessa prosperidade que eu estou falando, e eu vou tentar te explicar aqui, né? Explicar para quem está assistindo a gente a respeito disso. Então, o meu chamado, ele acabou indo para esse lado, de ver, por exemplo, tantas pessoas aprisionadas por um cristianismo que foi cunhado dentro de uma religião. Jesus foi colocado dentro de uma religião e diminuído ao máximo para poder caber dentro daquele negócio. E quando eu conhecia Jesus, eu não tinha ideia disso, mas eu comecei a buscar, a pesquisar, a me aprofundar, a olhar ao meu redor. Por isso que é importante a gente observar o que está à nossa volta. Olhar o que está à nossa volta, não só olhar para a direção que nos aponta, mas dá uma olhada aí, vê o que está acontecendo, olha para o ser humano, olha para as pessoas, olha para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que são oprimidos, para aquelas pessoas que não têm nada, né? O que é a vida? E quando você cai dentro dessa filosofia de vida, o que é a vida, né? Eu estava outro dia vendo um estudo de que os adolescentes, quando eles... a maior crise do adolescente, né, e eu tenho agora um monte, né, de adolescente, a crise do adolescente é quando ele se encontra com a realidade da vida, que ele fala, cara, a vida é isso, a vida é só isso, é nascer, comer, agora ficar no celular e morrer, né? E ele entra numa crise porque ele vai perceber que ele vai perder as pessoas que ele ama, as pessoas que iniciaram ele. Então, muito da crise dos adolescentes está fundamentada aí. E quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a proposta do Evangelho, Jesus está dando um up para a vida das pessoas. Jesus está dizendo, olha, tem muito mais do que você imagina. Você só consegue ver aí, né, o que estão te mostrando, mas eu quero te mostrar muito mais, eu quero ampliar os teus horizontes, eu quero abrir o teu entendimento, eu quero te guiar pelo caminho da verdade, para que você esqueça as mentiras aí que estão sendo contadas para você. E quando a gente pega, né, essa ideia, a gente percebe o seguinte, cara, como a proposta de Jesus é grande para a vida do ser humano. Isso é prosperidade. Né? A proposta que Jesus está te dando. Primeiro, assim, fato para mim. Prosperidade para mim tem muito a ver com liberdade. Se você tem liberdade, você já é um cara próspero. E aonde que você acessa essa liberdade? Né? Você só vai conseguir acessar essa liberdade no Senhor, cara. Não tem para onde correr. A gente só vai conseguir acessar, né? Quando ele diz lá, olha, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, cara, de verdade, você é um mentor financeiro.
Me diga uma coisa, quando você tem que ir no mercado fazer uma compra com R$ 50 no bolso, você é livre para comprar o que você quer? Não é? Você tem que diminuir ali, você tem que diminuir aqui, você tem que tirar, né, a marca que você gosta de usar é cara, você troca por outra, vai fazendo aquelas compensações e tal. E você sabe disso, né? Que eu fiquei expert em caixa de supermercado, né? Porque eu já fiz tanta compra com dinheiro contado que quando eu ia pro caixa, eu já tinha feito a conta na minha cabeça. Eu já sabia quanto ia dar, entendeu? Porque a gente não tem a gente não tinha liberdade, né? Então é só uma comparação de que quando você tem condições, né, que você sabe que você vai passar o teu cartão ali e a tua compra vai ser efetuada, você vai levar o biscoito do moleque, você vai comprar, né, o que a tua mulher gosta de comprar e tal, sem crise. Você é livre, você está livre para fazer isso. Então aplica isso na vida da gente de modo geral. Aí você cai dentro de uma religião que te aprisiona, aí você está ferrado, cara. Você não vai ser próspero nunca, porque a religião que te aprisiona, ela prega miséria. Ela vai dizer, ó, quanto mais miserável você for, melhor você mais bonitinho você é, mais fofinho você é. Para quem? Né? Uma coisa que você sempre fala, que eu gosto pra caramba, a miséria não interessa a ninguém, né? Não é mais ou menos isso? A pobreza, A pobreza não interessa a ninguém, né? Eu acho que interessa ao diabo, cara. Ele tá doido por essa história, entendeu? Porque como ele veio para matar, roubar e destruir, né, para ele, quanto miséria pouco é bobagem. Aí você vai percebendo que a proposta do Evangelho é uma proposta de um Deus que está lá dizendo o seguinte, olha, me conheça e você vai ter uma vida incrível. Me conheça e você vai perceber que eu sou muito maior do que qualquer religião. Que eu nunca vou caber dentro de uma visão religiosa. Que há uma amplitude muito grande. E quando você fala de acessar esse Deus, né, acessar o poder de Deus, é uma coisa que eu gosto demais, cara. Porque o que o Senhor representa para cada ser humano? O Senhor representa, na minha visão, oportunidade. Oportunidade tem tudo a ver com prosperidade, cara. Uma pessoa que sabe aproveitar bem as suas oportunidades, ela vai ser uma pessoa próspera. E o Senhor está dizendo assim, olha, eu estou te dando a oportunidade de me conhecer. Ele vai dizer pro seu Tomé lá, cara, bota a mão aqui na minha ferida. Você está entendendo? O nível de chega perto, sente o cheiro, me dá um toque aqui, né? Deixa eu te dar uma chunchada aqui para tu saber que eu sou Deus, né? E ele chama junto e vai dizer, ó, que bênção, eu estou à disposição. Então ele abre uma oportunidade e a gente tem percebido, né, que as pessoas que conseguem acessar a Deus, acessar o poder de Deus, essas pessoas se tornam prósperas. Prósperas. E aí eu vou dizer uma coisa, um pensamento aqui, né? Porque assim como cristianismo, prosperidade está uma palavra muito desgastada. Porque ela ficou vinculada a uma vertente, né? Que a gente precisa abandonar. Mas a prosperidade, ela é um conjunto de coisas na vida do ser humano. Porque quando a gente fala de prosperidade, você está bastante acostumado com isso, qual é a primeira coisa que a pessoa pensa? É grana. É dinheiro, tá bem financeiramente e tal. Aí eu te pergunto, e pergunto para quem está ouvindo a gente aqui, é tudo isso? É tudo? Quer dizer, então, que você tem uma gorda conta bancária no banco, resolveu todos os seus problemas. Aí você acha, cara, agora eu sou o cara. Quando alguém fala, você é um bom pai? Eu
eu tenho uma conta no banco, cara, e é uma conta legal. Quando alguém pergunta, você é um bom marido? Né? Você é uma boa esposa? Não, cara, eu tenho uma conta no banco estrangeiro, aí meu dinheiro está lá fora e tal. Então a gente começa a ver que essas coisas não tem nada a ver com outra. A contrapartida disso é, por exemplo, quando você tem uma estabilidade na tua casa, no teu casamento, na criação dos teus filhos e tal, e isso gera uma paz imensa no teu coração, isso é prosperidade. E as pessoas precisam entender isso. Quando a gente cuida, né, da saúde direitinho, faz exercício físico, né, você está aí treinando para São Silvestre, né? Se Deus quiser, você vai levar o peixinho da IBJM lá para São Silvestre, né? Eu vou depois. Mas quando a gente cuida da saúde, quando a gente está vivendo uma saúde legal, que a gente conseguiu manter um nível de saúde bacana, cara, isso é prosperidade. Então a prosperidade, ela é um conjunto de coisas que faz com que a tua vida fique melhor. E aí quando a gente olha para uma sociedade da qual a gente vive tão desumana, cara, a sociedade que a gente vive é uma sociedade podre, né, de desigualdade social, coisa que não deveria jamais acontecer, né? Mas a gente sabe que acontece, a gente sabe que tem uma desigualdade social imensa no nosso país e em vários lugares do mundo, não é uma coisa só nossa. E aí você percebe o seguinte, cara, vai ter pessoas que nunca vai estudar numa escola bombada, nunca vai fazer um curso tal, vai ter essa oportunidade, entendeu? Não é por causa da capacidade das pessoas, é por causa de oportunidades que a gente não consegue ter, não consegue acessar. Aí, nesse ponto, Sérgio, para mim entra o fator Deus, cara. Nesse ponto entra o fator Deus. Por quê? Porque Deus faz milagres. Amém? Sim. E milagre é prosperidade, concorda comigo? O moleque tinha Com um certeza. pão, cara. O moleque tinha um pão. Tu consegue fazer essa conta? O que Jesus fez com o pão do moleque? Não é maravilhoso isso? Quando a gente consegue ter essa ideia de que Deus faz milagres e pode pegar gente, cara, que não tem nenhuma possibilidade. É isso, Sérgio, que me encanta no Evangelho e que faz com que eu queira que as pessoas conheçam a Deus, sabe? Porque eu sei que Deus pode dar oportunidades, cara, abrir portas para a vida daquela pessoa. Milagre, eu sou prova disso, eu sei o que Deus fez na minha vida. Entendeu? Quando eu olho para a minha história, eu percebo o seguinte, cara, olha de onde eu vim, olha quem eu sou, olha onde eu nasci, entendeu? Se você colocar o nome do meu pai no Google, cara, talvez a única coisa que você acha é dívida que ele deixou, tadinho. Entendeu? Nunca teve nada, um motorista, um cara simples, entendeu? Que a educação dele era 3 pontos, eu não vou falar aqui porque é bem pejorativo, mas era o pilar de educação dele era um tripé, entendeu? E ele né, viveu a vida dele, aí você olha e diz assim, cara, e aí? E aí que Deus ele pode transformar a vida das pessoas. Ele pode dar oportunidades. Tem um cara, né? Tu me corta aí a hora que você quiser, porque a gente está batendo papo e tu sabe que quando a gente senta lá quando a gente senta no gabinete lá para conversar lá na igreja ou para tomar um café, você sabe que 1 hora de papo é só a introdução, né? Você sabe disso. Mas tem um cara, quer ver? Na Bíblia, que ele é um exemplo, cara, de alguém que soube acessar o poder de Deus para a vida dele. E 1 Crônicas, capítulo 4, vai ter uma genealogia interminável de fulano, filho de fulano, que gerou fulano, que né, casou com ciclana, que deitou com fulano de tal, que teve o filho tal, a filha tal. Isso aí vai embora. Mas tem um momento
nessa genealogia que o escritor de 1 Crônicas, ele tem que parar e contar a história desse cara. Quem era esse cara? Eu vou te dizer, era o menor da casa dele. Não tinha nem pasta de dente para escovar o dente. O cara era o menor da casa dele. Primeiro, né, ele olha para a condição dele e ele vai dizer, olha, não estudei, não tive uma grande formação, eu não tive grandes oportunidades, meu pai não deixou, né, nenhuma riqueza, nenhum bem, nem vai deixar porque não tem condição. Eu nasci num momento difícil da história, né, porque a gente sabe, por exemplo, que tem alguns momentos que são terríveis para o cara, né? Se a gente for analisar a história, sim, a gente vai ter momentos terríveis. Por exemplo, o cara que nasce agora em meio à pandemia do coronavírus. Tá mudando a cultura toda desse país, né? Tá mudando muita coisa. Tá um pandemônio, né? Uma confusão terrível, pessoas se aproveitando. Vai ter que nascer home office ele. Né? Vai nascer home office e já vai nascer em quarentena. Quer dizer, ficou 9 meses em quarentena e agora vai ter que continuar em quarentena. Então a vida desse camaradinha não é fácil, né? A gente está vendo como as crianças estão sofrendo hoje. Eu fico orando por vocês, né? Pela minha igreja que tem filhos pequenos. De vez em quando eu pergunto a alguém aí como é que tá. Já enlouqueceu, né? Já tá dando para levar legal. E aí a gente percebe que em alguns momentos da vida, em alguns momentos da história, cara, é complicado de nascer, entendeu? Quem teve que enfrentar, né, as grandes guerras, quem teve que enfrentar, né, o racismo institucionalizado, né, nos países. Cara, eu olho para a humanidade e eu vejo assim, o ser humano é muito ruim, Sérgio. A gente não é nada, meu amigo. Né? A gente vê o zoológico na Bélgica, no século passado, que não é nem tão distante da gente, mas na Bélgica tinha zoológico de gente, cara. Você tem noção do que é isso? Então a gente vive numa situação assim, que existem pessoas que dizem, caramba, o que vai ser de mim? Né? Pois eu tenho na minha verdade, que eu carrego comigo, o seguinte, cara, sabe o que vai ser de você? Você precisa conhecer a Deus, cara. Porque Deus pode mudar a tua história. Esse cara, ele vai dizer, eu tenho o pior histórico do mundo. Aí eu separei para a gente conversar. Ele vai dizer, olha, a mãe dele coloca o nome dele de Sequidão. Imagina, você nascer e tua mãe olha e fala assim, misericórdia, Sequidão. O cara nasce no pior momento da história. A mãe olha e fala assim, cara, são dores isso aí. Meu filho, você só veio me trazer dores. Você só veio trazer para mim más notícias, porque agora, além de eu ter que comer, eu tenho que dividir contigo. Né? Esse moleque olha para a história dele, esse jovem olha para a história dele, ele olha para a vida dele como homem, e ele diz assim, cara, o que eu tenho? Eu tenho a Deus. Lembra do Salmo? Levantei os meus olhos para os montes e me perguntei, de onde virá o meu socorro? O que a humanidade hoje precisa entender, na minha visão, é que Deus não cabe dentro de uma religião. Então, acessar a Deus não é acessar pela via religiosa. É acessar pelo poder da boa notícia, o poder da boa nova. Meu amigo, eu tenho um Deus que pode resolver todas as coisas. Eu tenho um Deus que pode agir na sua vida. Eu tenho um Deus que pode ampliar os seus horizontes, que pode abrir a tua mente. Esse cara, chamado Sequidão, né, dor para sua mãe, desespero para sua família, cara, ele conhece a Deus. Ele tem um encontro com Deus. E aí olha o que ele vai fazer, Sérgio. Você que adora essas coisas. Jabez invocou o nome do Senhor. Sabe o que está faltando hoje? Olha só. Para as pessoas? Invocar o nome do Senhor.
Sabe, a gente precisa aprender essa busca real, única e pessoal. Depois eu posso compartilhar isso em comunidade, depois eu posso ir lá falar com meu irmão, abraçar meu irmão e tal. Beleza, isso é tranquilo. Mas eu estou falando assim, ele consegue entender o seguinte, cara, é Deus que vai me tirar dessa situação. É Deus que vai melhorar a minha condição. Isso é prosperidade. Entendeu? Então, o maravilhoso dessa história é a gente perceber que esse Deus de Jabez está vivo hoje no nosso meio através do Espírito Santo, cara. E eu vibro com esse negócio, você sabe disso, está cansado de saber. Entendeu? Que eu vibro com essa possibilidade. Cara, o meu Deus está vivo. Então, se ele está vivo, ele é o mesmo Deus, né, de lá de trás. E vai continuar sendo. Mas hoje, na minha vida, ele é. Ele é o eu sou. Ele vai dizer para mim, Robson, eu sou. Ele vai olhar para cada pessoa que está nessa live e vai dizer, sou eu. Olhem para mim, porque eu posso mudar a tua história, eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar os teus pensamentos, eu posso engrandecer você. Aí, esse Jabez diz que ele invoca o Deus de Israel, dizendo, olha só, ó Deus, tomara que o Senhor me abençoe. Serjão, bênção é prosperidade, cara. Então eu acredito que cada pessoa hoje que está aqui, né, e que vai assistir essa live aí, precisa clamar a Deus e dizer, Deus, tomara o Senhor me abençoe. Né? Tira os limites, as barreiras que te impedem, porque tem gente, cara, ainda no tempo que a gente vive hoje, que tem medo de Deus. Tem medo de Deus, Sérgio. Tu sabe disso. Tem pessoas que morrem de medo de Deus. E Deus está dizendo, cara, eu vim para te salvar, meu amigo. E aí, Jabez vai dizer, ó, tomara me abençoe. Meu, prosperidade na veia, como você gosta de dizer. Né? Porque o que é prosperidade? Vamos lá, bênção de Deus. Quando você tem liberdade, quando você tem oportunidade. Quem que te dá liberdade? Cristo. Né? Nós somos livres, cara. Quem que te dá oportunidade? Cristo. Por quê? Porque ele muda, ele transforma. Quando a gente olha para o Evangelho, o bacana de ler os Evangelhos é ver como Jesus transforma a vida das pessoas. A forma maravilhosa como ele transforma. Você imagina, cara, uma comunidade de leprosos. Os caras estão ali para morrer, meu. Acabou. Você não tem mais nada. Você nunca vai mais poder ir no Burger King. Você não vai poder mais tomar café na rua. Você perdeu tudo. Você é um nada para a sociedade. Jesus entra naquele lugar, meu amigo. E isso é fantástico. E aqueles caras vão acessar o poder de Deus e vai dizer assim, Senhor, olha o tomaras tu me abençoes de Jabez, se cumprindo na vida dos caras. Ele vai entrar ali, os caras vão entrar na vida de Jesus e vai dizer assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que Jesus vai dizer? Eu quero. Jesus não vai dizer, você é batizado, você já entregou seu coração para mim, você é de qual igreja, de qual denominação. Jesus está dizendo, eu quero curar você. E ele diz para eles, agora vai lá mostrar o sacerdote. E os caras saem e dizem que no caminho, olha que coisa, essa expressão para mim é maravilhosa, no caminho foram curados. Quando que Jesus, de que forma Jesus transforma a vida da gente? No caminho. Então vai um recado aqui para você que está assistindo essa live, sei lá, hoje, amanhã, ao vivo, presta atenção, não abandone o caminho. Não abandone o caminho, não abandone o Senhor. Por quê? Porque Ele vai transformar a tua vida. Só Ele pode. Só Ele pode transformar a tua vida. E aqueles caras vão para lá, de repente, mostrar ao sacerdote que é sacerdote de uma religião e diz que no meio disso
um dos caras não vê sentido nenhum naquilo. E aquele cara diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para aquele cara que me curou. Eu vou ficar perto daquele cara que me curou. Eu vou adorar aquele cara que me curou. Meu amigo, presta atenção numa coisa. Eu quero ficar perto desse cara que me curou. Entendeu? Eu quero me aproximar desse cara, eu quero adorar esse cara que me curou. Entendeu? Isso conta o quê? Que ele deixou, né? Ele deixou a religião para lá e veio para os pés de Jesus. Isso é prosperidade. Ele acessou o poder de Jesus, como tantos outros. Mas o nosso amigo aqui, aí ele vai dizer uma coisa que você gosta muito. Ele vai dizer assim, olha, que o Senhor possa alargar as minhas fronteiras. Olha que coisa tremenda, Sérgio. Olha só. Fronteiras largas. E interessante, pastor, que a gente chega lá no curso de Finanças à Luz da Bíblia, tem uma gente aí que já fez com a gente, e eu vou dizer que tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é o dinheiro, né? A única coisa que tem é o dinheiro. Então, muito importante que as pessoas saiam dessa live aqui e vão pensar daqui para frente, não vai ligar prosperidade mais só a dinheiro. Porque senão você vai estar caminhando no caminho totalmente errado, porque a Bíblia vai dizer que se você ficar olhando para o dinheiro, ele foge de você, né? E ao mesmo tempo, eu venho martelando o tempo todo, tentando explicar ao pessoal, porque quando eu comecei a me desafiar, a ensinar as pessoas sobre finanças, eu me vi num grande dilema, que era o seguinte: não adiantava ensinar só número, porque o problema de finanças não é número, mas o problema era as pessoas terem realmente prosperidade, que vai muito além e que não está ligado também só ao acúmulo de bens, mas a você ter paz. Essa semana eu até comentava na nossa meditação pela manhã, que agora eu entendo quando Paulo vai falar da armadura de Deus e vai dizer assim, ó, o capacete é o capacete da salvação. Porque quando a gente tem a esperança da salvação, que é o que o salmista, quando está apertado, vai o tempo todo dizer a Deus, Deus, renova a alegria da tua salvação, renova essa esperança. Aí a gente está com a nossa mente, ó, blindada da ansiedade, a gente não precisa ir para psicólogo, para hipnoterapeuta, para terapeuta financeiro, para nada disso, né? A gente não vai dizer que o Moro pediu demissão e vai ficar desesperado. Ontem eu botei eu gosto de provocar, e ontem o Nubank fez uma mudança lá na Nuconta, e eu fui botar que acabou a Nuconta lá, como o Nubank noticiou. Teve gente que botou mão na cabeça, se desesperou, meu WhatsApp não parava, esse negócio, o banco acabou, não sei. Por quê? Não está usando o capacete da salvação. Eu digo, gente, bota o capacete da salvação aí e fica tranquilo, né? Mas ao mesmo tempo, pastor, existe um mito grande, né, que relaciona prosperidade a dinheiro, né? Coloca essa relação e também relaciona humildade à miséria, né? A você viver com nada. E aí, como é que a gente se livra disso? Essa é a grande praga da sociedade. A grande praga da sociedade é essa mistura que foi sendo feita, né, ao longo dos anos e de interesses pessoais também, porque há, por meio de algumas pessoas, um interesse grande na miséria dos outros. A gente sabe disso. Existem governos, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, que quanto mais ignorante e miserável forem as pessoas, para ele tá ótimo, cara. Entendeu? Porque ele vai continuar idiotizando pessoas. Por quê? Porque ninguém vai incomodá-lo. Então, algumas coisas nós precisamos questionar para que a gente possa crescer, né? Você falou aí, inclusive Sêneca, né? Ele vai dizer que quanto mais você almeja o dinheiro, menos você tem.
né? E quanto mais você despreza o dinheiro, né, mais ele corre atrás de você. É a teoria dele lá. Filósofo sabe que viaja na maionese, né? Então ele dá essa viajada na maionese e é interessante a gente pensar nisso. Porque se eu digo para você, olha, é importante que você não cresça, é porque eu não quero concorrência. Você está entendendo? Continue miserável e continue pobre. Só que eu não posso te dizer isso, porque se eu disser isso, tu vai dizer, ué, mas aí não. Então eu digo o quê? Pô, você tem que ser humilde, cara. Você tem que ser uma pessoa mais humilde. E humildade não tem nada a ver com isso. Eu conheço pessoas que têm condições legais de vida financeira, que têm patrimônio bacana e tal, e são pessoas humildes. Porque humildade tem a ver com catalisar o que tá fora de você, tem a ver com úmido, né? Quando você toma conta de tudo que está perto de você, umidificando aquilo. A humilhação vem dessa ideia. Então, o que é ser humilde? Ser humilde é eu ter a consciência, cara, de que eu posso aprender muito com você. Ser humilde é ter consciência de que ninguém é maior do que ninguém, que o fato de você ter um diploma de Harvard não faz de você melhor do que o cara que tem o diploma aí EAD, sei lá, não quero falar o nome de nada aqui, mas é mais ou menos por aí. Não é, porque o cara é isso. Porque... Aí nós vivemos numa sociedade que exalta esse tipo de coisa. E aí vai dizer para você, é humilde. Então, ser humilde, na nossa linguagem, é ser pobre. E não é essa a realidade. Jesus está dizendo que os humildes herdarão a terra. Os humildes de coração. Por quê? Porque teve a capacidade de entender e de absorver aquilo que está sendo dado para ele. Então a humildade, ela vai fazer na tua vida um crescimento, porque no momento em que eu sou uma pessoa, eu não tenho dinheiro nenhum na minha conta, eu não tenho patrimônio nenhum, entendeu? Mas eu não quero parar para te ouvir, eu não quero parar para ouvir um mestre, eu não quero parar para ouvir uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente ou mais nova do que eu, um jovem, um adolescente. Quando eu não quero fazer isso, eu sou pobre e sou miserável. Por quê? Porque eu sou soberbo. E tem gente que pode ter o dinheiro que for, o patrimônio que for, mas ele vai sentar e vai dizer, caramba, eu preciso aprender com essas pessoas. Então, humildade tem a ver com esse fator catalisador de bens de crescimento. Vamos chamar assim, né? Bens de crescimento. Porque quando você caminha com pessoas boas, com pessoas que são ricas, né? O que acontece? Essas pessoas agregam riquezas na tua vida. E eu estou falando, e quando eu falo rico, esquece o lance do dinheiro. Entendeu? Mas, por exemplo, um exemplo aqui que a gente já tocou antes, né? Jesus estava com uma multidão, cara, de sei lá, né? Tem vários números aí, 10 mil pessoas. Aquela multidão estava andando com Jesus. Teve um momento daquela caminhada ali que aquelas pessoas sentiram fome. Se aquelas pessoas estivessem na companhia dos discípulos, você sabe o que ia acontecer. O que ia acontecer com aquelas pessoas? Meu, vaza, para casa, vai embora, eu não quero você aqui. Mas na presença de Jesus, Jesus falou assim, não, vamos alimentar essa galera. Vamos dar para eles o de comer. E aí Jesus pega o pão e transforma aquilo e tal. O que Jesus fez? Jesus matou a fome daquela turma. Entendeu? E eu digo, Sérgio, de verdade, que nós precisamos andar com pessoas que matem a nossa fome, cara. Isso é humildade.
Nós Sim. precisamos andar com pessoas que agreguem coisas boas na nossa vida. Se livrar das más companhias. Porque isso tem destruído a vida de muitas pessoas. Então você tem um amigo, cara, que tu vai na casa dele, a única coisa que tem para tu tomar é um café, e às vezes um café tão fraco que não sai nem da chaleira. Ele não tem força para sair da chaleira. Mas meia hora de conversa com aquele cara ali, você enriqueceu. E eu acredito que isso acontece, sabe, no meio do corpo de Cristo, no meio dessa comunhão que nós temos aí, quando a gente está junto. Isso é maravilhoso. Pessoas que agreguem coisas boas na nossa vida. E começar a deixar essas tralhas para trás, cara. Que te suga a mente, que te atrapalha. Por exemplo, procure, Paulo vai dizer isso, né? Ó, se você tem que pensar em alguma coisa, pense nas coisas lá do alto. Porque hoje, por exemplo, nós estamos aqui conversando, dando risada. Mas pense no Brasil aí. Exato. Pensa o inferno que está aí fora. Entendeu? O que eu faço? Eu estou pensando nas coisas lá do alto. Por quê? Porque Deus, né? Deus que tem todo o poder. Lembra quando ele diz lá, todo poder me foi dado no céu e da terra. Cara, isso me basta. Entendeu, Sérgio? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Acabou. Meu pai é poderosão, cara. Entendeu? Meu Deus é poderoso. E no meio de tudo isso, ele vai abençoar a minha vida. Isso é prosperidade. O fato de ligar humildade à prosperidade é para dizer para o cara, continue sendo miserável, continue sendo pobre, continue não tendo nada, porque você nunca vai ser um concorrente meu. Não estude, não vá atrás dos seus sonhos, não busque os seus projetos, porque você vai ser sempre dependente de mim. Cara, isso é cruel. Entendeu? Parece que a pessoa humilde é aquela que depende do outro. Isso é ridículo, cara. Isso não cabe na minha cabeça. Entendeu? Humilde é aquele cara que está aberto. Aberto para ouvir boas ideias, né? Aberto para ouvir críticas, aberto para crescer, para melhorar, para dizer, pô, que bacana isso que o Sérgio está fazendo, que bacana isso que fulano está fazendo. Meu, de verdade, a gente precisa entender melhor isso. E prosperidade é outra coisa. Que não é isso, né? Que a gente já falou aqui. E é engraçado, pastor, que às vezes a gente tem pessoas até próximas, né? Que a gente considera tão amigos, mas quando a gente fala de alguma coisa que deu certo na nossa vida, chega o semblante e muda, né? Alguma coisa que... Pô, consegui um aumento, consegui uma promoção, chega a pessoa, muda, né? O semblante. Então a gente realmente tem que saber com quem a gente anda, com quem a gente divide a nossa vida, né? Os nossos anseios. E olhando para essa questão da prosperidade, porque é interessante também, nós como cristãos, né? A Bíblia sempre, ela vai ser o caminho, ela indica para a gente o caminho que a gente deve fazer, né? Para ser próspero, acessar a Deus, ter uma vida plena. E quando a gente tem esse conhecimento e não faz, isso se torna uma denúncia contra a gente, né? Porque é o que aconteceu sempre contra o povo. Jesus está dizendo assim, ó, agora que você conhece, isso é uma denúncia contra você. Ou você anda certo e aproveita disso, ou você mesmo está se condenando, né? E o interessante da prosperidade também, pastor, que eu gosto sempre de levar, é que as pessoas entendem muito a prosperidade como que tem que ser uma coisa do momento, né? E eu olho que nós precisamos olhar para a prosperidade e trabalhar ela no nosso filho, né? Porque às vezes a gente não vai ser aquele que vai estar lá no topo, vamos dizer assim, mas a gente vai subir 2 degraus e a gente já empurra ele. E tem gente que por não pensar assim, por não conhecer isso, dizer, ah não, meu filho que se vire, eu já tive minha vida, né? Já passei meu sofrimento, ele agora vai passar o dele, e você vai postergando
gerações de miséria, né? Tanto que vai se estimar que quem nasce a média da classe de baixa renda vai demorar de 4 a 5 gerações para alguém se destacar naquela família se acontecer. Primeiro, porque a família é o primeiro a não acreditar, né? Se o menino disser assim, eu vou ser um advogado, vou ser um médico, você tá louco, você vai vender sua fruta lá e ficar quieto, né? Vai vender seu picolé e ficar quieto. Quando deveriam ser os primeiros a dizer assim, não, rapaz, vamos lá, o que é que precisa fazer para você ser esse advogado que você quer ser, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre faço, que eu chamo de vez em quando o Mateus e digo assim, meu filho, se você acreditar em Deus e andar conforme o que Ele quer, você pode ser o que você quiser, né? Porque isso também é uma prosperidade, injetando prosperidade na mente dele, né? Porque quando ele crescer, quando os desafios aparecerem, é isso que está lá guardado na mente dele. Não que não consegue, que não dá, que a gente é de uma família humilde, né? Então isso é muito importante, a gente plantar a prosperidade na vida dos outros, a gente querer ver a prosperidade na vida dos outros, que eu uso esse slogan de vamos prosperar que a pobreza não interessa para ninguém, baseado muito também numa aula que o próprio pastor deu, falando do poder do amor, né? Que quando eu me preocupo com seus filhos, o pastor se preocupa com os filhos do irmão fulano, a gente se preocupa com a irmã Eunice, com outras pessoas que estão aí na live, a gente vê citar um monte de nome. Isso vai gerando uma corrente e hoje a gente percebe como isso é importante. Porque se as pessoas ao nosso redor a gente estivesse ajudando a prosperar, agora a gente talvez não estivesse tendo que levar o quilo de alimento, né? Talvez no nosso condomínio não tivesse tanta gente que agora não pode pagar o condomínio e a gente vai ser mais pesado para todo mundo. Ou seja, enquanto a gente deixa de abençoar pessoas, e aí essa semana a gente falou nisso aqui, em uma das lives, às vezes a gente deixa de abençoar o pequeno comércio ali, o irmãozinho que começou a vender um ovo de Páscoa, né? Até porque às vezes a gente diz assim, pô, se eu vendo ele vai ganhar dinheiro. Tem gente que pensa assim, né? Se eu compro, ele está vendendo demais, está se dando bem, não vou comprar na mão dele, não. Né? E quando a gente faz isso, a gente vai lá e compra na Cacau Show e vai jogando dinheiro lá para a mão dos ricos, né? E a gente que está aqui, ó, que devia estar se ajudando como irmãos, como amigos, como vizinhos, né? Estamos jogando dinheiro para a mão de quem só acumula dinheiro. Enquanto a gente que... Não, pode falar, pastor. Só vou pegar um gancho do que você falou aqui para eu não esquecer. É ridículo a hipocrisia, né, de muitas pessoas que dizem assim, fulano está fazendo um negocinho lá e eu vou comprar para ajudar ele. Cara, que coisa feia, velho. Que coisa feia, né? Pô, você vai comer, cara. Você vai comer o ovo de Páscoa, você vai usar o perfume, você não tem esse negócio. Vamos parar com essa palhaçada, rapaz, de negócio de... O cara tá te oferecendo um serviço, o cara é honesto, trabalhador, colocou a mente dele criativa para funcionar, fez o negócio. Se você gostar ou não, meu amigo, o problema é seu, mas o cara está te oferecendo um serviço. Ele está dizendo para você, ó, tá aqui, eu fiz isso aqui, você quer? Quer? Eu vou comprar porque para ajudar o irmão. Cara, não funciona. Isso aí é olhar para os outros e dizer assim, meu, de verdade, eu não estou satisfeito com o teu crescimento. Porque esse cara que vende ovo de Páscoa hoje de porta em porta, amanhã ele pode ser dono de uma Cacau Show. Aí tu sabe o que os miseráveis, os miseráveis vão dizer? Vão dizer assim, lá, ó, cresceu agora e não dá ideia para ninguém. Claro, porque era tudo miserável que andava atrás dele, entendeu? Todo mundo... E agora, ele precisa... As pessoas, elas vão perdendo aquela coisa assim, de ver o outro crescendo. É o que você acabou de falar aí. Ganhei um aumento. Daí o cara vai dizer assim, ué, o que está acontecendo? As pessoas têm medo de contar a bênção, Sérgio. Sabe por quê? Por causa do olhar crítico dos outros. Deus está abençoando o cara fala assim, rapaz, você não imagina a luta que eu estou passando, a batalha que eu estou vivendo. Precisa
Precisa dizer isso para enfeitar que o cara comprou um carro importado, que o cara conseguiu comprar a sua casinha própria, que o cara... Então ele tem que dizer para os outros o seguinte, o meu sangue foi arrancado para que eu conseguisse ter isso, para que o outro não lance sobre ele um olhar do seguinte, você está se dando bem, né? E tal, e ficar com raiva dele. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Estamos nesse distanciamento, mas se despede aí do pessoal. Muito obrigado a todos aí que nos presentearam aí com a presença. Galera, Deus abençoe a todos aí, que bom. Obrigado, viu, Sérgio? Bom estar contigo sempre, qualquer jeito. Amém. Deus abençoe a vocês e até a próxima. Não deixa de comentar lá no card. Deus abençoe.